Muito bem, meus queridos. Agora nós vamos abrir nossa Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Preciso da sua atenção agora por alguns instantes, tá bom? Primeiro Samuel, capítulo 1. Nós vamos falar, assim, de uma maneira bem simples e rápida, a respeito de uma mãe que tem um desejo, mas dentro desse desejo tem um propósito. E aí nós vamos ler sobre essa mãe, a Ana, essa mãe chamada Ana. E aí diz no versículo 11, e fez um voto diante do Senhor, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e se lhe deres um filho homem, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Vamos orar ao nosso Deus. Bondoso Deus, Pai Celestial, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que temos, obrigado por cada vida, cada alma aqui, Senhor Deus, nesta noite presente. Abençoa o nosso coração agora, Pai, para ouvir da sua palavra, e que a nossa atenção, Senhor, agora seja redobrada, Senhor Deus, para o ouvir da tua palavra. Que essa palavra, Senhor Deus, ela encontre guarida nos corações, Senhor, e nas vidas. E peço, Pai, que o Senhor esteja abençoando aqueles que não vieram. O Senhor sabe, Senhor, o porquê que eles não estão aqui, mas eu peço que o Senhor esteja guardando a cada um dentro das suas vidas. Pai querido, é em nome do seu Filho amado, o Cristo Jesus, que oramos, sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. Então essa mulher, ela fez um voto diante de Deus. E ela não tinha filhos, porque Deus tinha cerrado a sua madre. E ela não podia conceber filhos. Mas quando Ana, ela quer um filho, ela tem o desejo de um filho, mas ela não quer um filho para satisfazer as suas próprias vontades. Por isso que ela é uma mãe que tem um desejo com um propósito. A questão é, para que você quer o filho? É só para satisfazer a sua vontade de alguém dizer, ou você mostrar ele para alguém? Então qual é o sentido dos seus filhos na sua vida? Se eles têm um propósito divino, eterno, se dentro do seu coração você já entendeu isso. Porque nós podemos ter muitos desejos, cada um de nós aqui pode ter um desejo, mas que não tenha um propósito eterno, divino, celestial. Mas Ana, quando ela faz um voto, ela conversa com Deus e ela diz assim, se o Senhor der um filho homem para mim, eu vou devolver ao Senhor por todos os dias que ele viver. E foi isso que Ana fez. O grande problema na nossa vida é que todas as coisas relacionadas a nós, a nossa família, os nossos filhos, as nossas vontades, elas são única e exclusivamente para as nossas vontades e desejos. O que nós não entendemos ainda é que você nunca vai ser verdadeiramente feliz ao ponto de que você quer viver a partir das realizações das suas vontades. Tem pessoa que tem um filho e ele quer colocar todas as suas perspectivas no filho. Ele quer que o filho viva algo que ele não viveu. Que o filho seja o que ele não foi. Mas essa não é a vida sua, é a vida do seu filho. E você vai precisar entender o propósito eterno na vida dele. Você vai ter que olhar a sua geração. A sua geração são seus filhos. E como você vai querer os seus filhos daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos.
Então, por isso, que você tem que ter um propósito como Ana. Um propósito de não ter um desejo simplesmente para a satisfação das suas vontades. É por isso que quando Jesus foi ensinar a orar, ele ensinou de que maneira, meus queridos? Pai nosso, que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Nos ensina, Pai, que de verdade seremos felizes quando toda a sua vontade foi estabelecida nas nossas vidas. Não é o que eu quero, é o que Deus quer. Nós estamos buscando felicidade aonde nos meus desejos. E dentro dos meus desejos, quero que você sinceramente fale do seu coração. Todos os nossos desejos e vontades falam de quem? De Deus? Não, fala de nós. Por isso que nós não temos felicidade em nossas vontades e desejos. A gente ainda não entendeu isso. Nós estamos procurando realizações em nós mesmos. E Ana tem um voto, tem um propósito diante de Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Salmo 112. Salmo 112, versículo 1. Aleluia! Bem-aventurado o homem, feliz o homem que teme ao Senhor. Se comprais nos seus mandamentos, a sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Ele está falando dos seus filhos. Ele está falando das suas gerações. Daquilo que você, mãe, gerou dentro da sua madre. Daquele que você trouxe ao mundo pela vontade de Deus. Ele será poderoso na terra, mas ele não vai ser poderoso na terra porque ele vai ser forte e vai conquistar tudo pela força do seu braço. Ele vai ser forte porque a natureza de um filho do reino de Deus é como Jesus ensinou. Quem é que vai herdar a terra? O manso. Porque o manso não precisa de uma espada para herdar a terra. É o manso. É o humilde. É aquele que de fato que entende que o reino de Deus não são os primeiros lugares, mas são os últimos. Porque os últimos serão quem? Amém, irmão. Por que você não entendeu isso ainda? Por que você não entendeu isso ainda? Por que isso não está no nosso coração? Só está na nossa boca. Porque a gente não entendeu que o último vai ser o primeiro, mas nós estamos sempre numa busca de ser o primeiro. E aí a gente vai ser o qual? O último. Então isso é o reino de Deus na nossa vida. E aí o Salmo 112, ele continua. Na sua casa há prosperidade e riqueza, a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Como é que você quer que os seus filhos sejam conhecidos? Pela profissão que têm, o bairro onde eles moram, o carro que eles andam. Como que você quer que o seu filho seja lembrado? Você acha que o seu filho vai ser lembrado pelo carro que ele vai andar? No bairro a qual ele mora? Na casa onde ele está? Na escola onde ele estuda? Não! Seu filho vai ser lembrado pela eternidade. Porque ele é um filho de Deus. Porque aonde o filho de Deus ele chega, a paz. Aonde seu filho chegar, tem prosperidade. Porque no dia que ele vê o coleguinha que não trouxe nada na escola para comer,
ele faz o quê? O que Jesus ensinou a fazer, meus amados irmãos? Repartir. Amém? Haverá prosperidade, haverá abundância. Mas isso, meus irmãos, é duro de entrar no nosso coração. E aí o salmista, ele continua. O seu coração é bem firmado, ele não teme, até ver cumprido os seus adversários no seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. O seu poder se exaltará em glória. Versículo 10. O perverso vê isso e se enraivece. Como é que vai ser a sua geração? De mulheres e homens perversos de coração, gananciosos, atrás de ganhar muito dinheiro. O que você quer que seu filho faça? Ganhe muito dinheiro? Porque é isso que você acha que é felicidade? Não. Mas o perverso, ele tem o seu coração pervertido. E quando ele vê uma geração dessa, ele se enraivece, range os seus dentes e se consome de desejo. Mas o desejo dos perversos perecerá. Por isso que o seu desejo, mãe, tem que ser um desejo de propósito. Para que você cria o seu filho? Para ele ser um bom profissional? Ou para ele ser uma pessoa que ama o outro? Para ele ter uma boa profissão, um bom emprego, ou para ele amar o próximo como ele mesmo? Para que você está criando seus filhos? Para eles se tornarem egoístas, amantes de si mesmos? A Ana queria um filho, não para ela, mas para resolver um problema de uma nação, de um povo. O Oriente é uma cidade pequena, irmãos. Mas o Oriente está precisando de filhos de Deus que resolvam os problemas dessa cidade. Abra a sua Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, nós vamos trazer a narrativa de um homem chamado Saulo, e depois chamado de Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo de 1 a versículo 4. Olha só, leitura simples, breve e rápida. Vamos lá. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. E lá encontrou um certo judeu, chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher. Em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles, trabalhavam, pois a profissão deles era fazer o quê? Fazer o quê, irmãos? Poxa vida, mas um homem que fala no mínimo 3 idiomas, esse homem é um bilíngue. Sabe o que é falar idioma, irmão? Esse homem fala no mínimo 3 a 4 idiomas. Por que ele não abriu uma escola de idioma? Por que ele não montou uma escola para ensinar outras línguas? Por que ele não foi exercer toda a sua capacidade que tinha para arrecadar dinheiro? Foi fazer tenda. Aí eu pergunto para você, talvez para a mãe dele, agora ele é a maior. Maior o que, irmão? Decepção. Porque um homem que fala no mínimo 4 idiomas, tem dupla cidadania,
é cidadão romano e judeu puro e legítimo. Estudou nas melhores escolas de Tarso. Um homem dotado do saber. Quando ele chegou em Atenas, na Grécia, no lugar onde os pensadores humanos estavam lá, ele começou a pregar o evangelho e nenhum deles pôde sobrepujá-lo. Então, talvez para a família dele, ele é a maior decepção do mundo. 1 Samuel, para nós encerrarmos. O Salmo 128 fala que a sua família será abençoada. A que teme ao Senhor. 1 Samuel capítulo 2, para nós encerrarmos. Versículo 11. Então, Eucana, o pai de Samuel, foi-se a Ramá, a sua casa. Porém o menino ficou servindo o Senhor perante o sacerdote Eli. A mãe, depois que o menino desmamou, 4, 5 anos de idade, a mãe morava lá nas montanhas de Efraim. E ela tinha que ir lá para Jerusalém. Lá para Judá. Ela levou o menino de 4, 5 anos, chegou no sacerdote e falou, aqui está o meu filho, que eu pedi ele para Deus. Mas da mesma maneira que eu pedi ele para Deus, eu prometi para Deus que eu ia entregar ele para Deus todos os dias da sua vida. E ele está aqui. Essa mãe via o seu filho uma vez por ano, quando ela saía da sua casa para vir adorar em Jerusalém e trazia roupinha para Samuel. Uma vez por ano, ela via o filho. Porque esse filho, ele é um desejo com um propósito eterno e divino. Samuel foi juiz, profeta, sacerdote, abriu uma escola de sacerdócio, através dele mudou o sistema de governo de Israel, saiu dos juízes, entrou no rei, ele ungiu Saul, ungiu Davi e morreu. E a Bíblia diz que Israel pranteou a sua morte. Falo uma coisa para você. Examina bem seu coração. Nós temos meninos, meninas aqui na igreja. Então você tem a oportunidade de um dia casar com um servo de Deus, que conhece mesmo a Deus. Conhecer a Deus não é falar, irmão, porque a Bíblia diz que eles me honram com o seu lábio, mas o coração está longe de mim. Conhecer a Deus verdadeiramente é viver Ele. Muitas pessoas conhecem de falar. Mas Jesus diz, me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Que Deus abençoe cada mãe, cada filho, cada família aqui nesta noite representada. Que Deus abençoe cada um de vocês. Mais uma vez, em nome dessa igreja local, eu quero agradecer cada mãe, cada pai, cada criança, cada vida que vocês então colocam nas nossas mãos. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Amém?